estamos para o tema nacional da 11ª edição das Conversas de Barbearia. Parece mentira, mas já são 11 edições. Ainda há meia dúzia de dias, como se costuma dizer, nos juntámos pela primeira vez e já cá estamos. E foram o tempo que levamos para parir a coisa, porque andamos aqui muito tempo. É verdade. Namoro. Mas felizmente deu em casamento. Deu, sim senhor. Felizmente, e estamos bastante contentes que tenha sido assim. Cá estamos para o tema nacional e não poderia ser outro que os temas controversos em relação à parte estatal que temos vindo a ler e a ouvir e a ver nos órgãos de comunicação social. PJ nas finanças e drogas na PJ. Realmente, aos poucos, começa-se a destapar que afinal a corrupção, e vamos pela primeira parte, a corrupção está efetivamente em todo o lado. Felizmente as coisas vão se destapando, mas tenho medo daquilo que está por destapar. E acho que sinceramente vamos ter surpresas desagradáveis daqui para a frente, porque se já temos o problema da corrupção nas finanças, isto para começar agora com as finanças, então onde é que nós iremos parar se todos os dias nós nos sentimos com o facto das finanças andarem sempre acima de nós, não podemos falhar em nada, que as nossas declarações de IRS têm que estar totalmente bem preenchidas, não pode faltar ali um cêntimo, etc. E depois temos os meninos das finanças a fazer estas coisas. Os cambalachezinhos. Miguel. Epá, ainda bem que dá uns tempos para cá se vão destapando estas coisas todas, não é? Porque senão, não sei onde é que isto havia de chegar, porque a exigência realmente que o Ministério das Finanças tem para com o contribuinte normal como somos nós, que é aquele que não falha, parafraseando a Marisa Matias no Parlamento Europeu, quem faltar com 100 euros às finanças vê os seus bens penhorados, quem faltar com 100 milhões é chamado de empreendedor. Acho que ela teve muito bem nessa frase e é verdade. O que é que acontece? Acontece que nós vamos ao longo da nossa vida tentando manter as nossas obrigações, porque os impostos são obrigações, porque é através dos nossos impostos que se constroem as estradas, as escolas, os hospitais, é através dos impostos que a máquina do Estado funciona para o público, para o povo português, para o bem-estar do público, para resolver as coisas. Hoje em dia não se casa ou não se separa, não há uma partilha de bens sem se recorrer aos serviços do Estado, aos tribunais, por aí fora. Portanto, tem que haver, a máquina de Estado tem que existir. E os impostos têm que pagar. Obviamente, nós gostamos de ver os nossos impostos bem usados, coisa que, infelizmente, não temos visto. Quando acontecem estas coisas, quando se destapa uma panela destas, em que funcionários, chefes, que são mais responsáveis, que devem ser donos de uma idoneidade, porque até eles selecionam funcionários, inclusivamente, vimos que andam em cambalachos com empresas privadas, lá está, para as beneficiar e para prejudicar o Estado. O Estado somos nós. E quem paga o ordenado? É eles. Exatamente. E quem paga o ordenado é eles. Este tipo de crimes de colarinho branco são dos meios. Qualquer crime é execrável. Contra a dignidade humana, contra a pessoa. Agora, tudo aquilo que mexa com bens, com situações de peculato a este nível com a coisa pública são vergonhosos. Isto é muito vergonhoso porque depois os contornos das coisas, o que eles faziam, anulavam dívidas para uma empresa ganhar um concurso. É tudo mexer no nosso dinheiro, tudo mexer no nosso dinheiro. Esperemos que as coisas não passem impunes. Eles tinham detido, acho que só ficaram 3 pessoas dessas detidas. É um crime que a moldura penal também não é exagerada. Um crime de muito dinheiro nunca tem uma moldura exagerada. Não é como matar uma pessoa, um caso de pedofilia, uma coisa assim. Mas que deveria ser uma moldura penal muito mais pesada. Mas para desaconselhar futuro. Exemplar, exatamente. Exemplar, porque normalmente estes casos acabam por
penas suspensas de 5 anos. Não acho que seja por aí. E depois, quando os crimes atingem determinados plafons, determinados valores, que é como tu dizias há bocado citando a Marisa Matias, então a impunidade é absoluta, porque onde é que vão buscar? Não têm património, não têm dinheiro, não podem pagar. Ficamos assim. Claro. E muitas vezes saem lesados no meio disto tudo, que isto ainda é o mais engraçado. Posso dar um exemplo. Aquela X empresa que me dava as luvas, eu anulo as dívidas, a empresa entra, fatura, a outra empresa que era séria e que Fica também estava a encostada. concorrer fica encostada, os seus funcionários ficam sem trabalho, tem que se descansar alguém. Mas quando se descobre essas coisas, porque depois há continuidade, descobrem-se essas coisas, a outra empresa diz, então vai pôr em tribunal, pede uma indemnização civil, essa indemnização civil muitas vezes pode ser paga pelo Estado. Pelo Estado. Ou seja, perdemos dinheiro a 2 carris. E para mim das coisas mais vergonhosas, eu sei de casos de empresas... Mas tem direito, a outra empresa tem direito de fazer. Empresas... E ninguém vai criticar isso. Empresas que tiveram que fechar, que faliram por dívidas do Estado. Porque tinham dinheiros a receber, inclusive de obras públicas, que não lhes foram devidamente e pagas. E, por sua vez, for o ónus, por não ter dinheiro a entrar, tinham que pagar. Isto é tudo assim, é impressionante este tipo de situações. Nem podiam concorrer a outras obras porque tinham dívida. É cafoniano, isto é um processo. Eu conheço casos de empresas que atingiram determinado, sobretudo a nível das obras públicas, tinham o seu alvará, trabalharam em obras públicas, cederam alvará para algumas obras, estão crivadas dívidas porque o Estado, as empresas, o Estado não paga e por sua vez elas ficam em situação de incumprimento porque não pagam também. Portanto, entramos aqui numa situação calamitosa a este nível, que é uma vergonha. E depois, obviamente, enquanto cidadão comum e contribuinte ordinário, por assim dizer, mas cumpridor, não consegues fugir. A revolta é tremenda, porque, como dizíamos há pouco, qualquer dia de incumprimento da nossa parte é logo taxado com coima. Sim, as coimas são... E com 30 por uma linha. Recebemos não sei quantas notificações, temos que entregar o IRS a horas, temos que pagar o IMI ali impertrivelmente. Fazem de nós, fiscais das finanças, de pequenos cabeleireiros, barbeiros, restaurantes e mecânicos, como se fossem estes o cancro da sociedade e fosse aqui que existissem os maiores sacos azuis, que acho que nem eles acreditam nesta conversa, quanto mais nós, não é? E depois, onde está efetivamente a verdadeira receita, podia advir, e que se todos pagassem o que tinham que pagar, todos pagaríamos menos, aí não se age, isso não é? Aí favorece. Ao próximo. Eu sinceramente acho que enquanto contribuinte comum, sinto-me profundamente explorado, não só individualmente como em termos coletivo. Claro. Porque até acho que estas pessoas têm falta de solidariedade coletiva, porque ao perceberem, como tu próprio, Miguel, descreveste excelentemente, existe aqui lesar ao Estado em várias formas possíveis. E o saco de onde o dinheiro vem é sempre o mesmo. E eles têm a noção que estão a lesar o próprio benefício deles, porque é daquela fonte de rendimento que lhe advém a eles o salário, não é? Eu, que trabalho para uma empresa privada, não concebo a ideia de lesar o meu patronato, porque isso é a mesma coisa que me lesar a mim. Claro. Certo? Qualquer coisa que aconteça de mal à minha entidade, eu também vou ser prejudicado. Vamos mostrar que essas pessoas também não conseguem ver isso. Há sempre aquela questão de não identificar. O Estado é uma figura abstrata, não existe, não é? Acima de tudo, a sensação de impunidade que certas figuras, certos figurões, permitam que chame assim, atingiram porque sentiram que isto é a República das Bananas, e que pronto, se agia impunemente, podia-se fazer as maiores falcatruas, porque havia sempre quem pusesse a mãozinha, e felizmente a esse nível o paradigma está a mudar. Ainda não. Eu acho que isto ainda é, como dizia o Miguel, é só o ponto do iceberg, que vai ser um novelo que foi o que eu disse na abordagem inicial. Portanto, tenho medo daquilo que... Mas há uma coisa que nos leva a uma questão subsequente, que é a seguinte: às vezes tem-se ideia que determinados cargos de chefia e oferem, comparativamente à esmagadora maioria da população, oferem salários, vencimentos que já de si são melhores. Mas muitas vezes o que leva à pequena ou à grande corrupção é que essas pessoas, as próprias pessoas, sentem que ainda não ganham o suficiente. E depois, para isto leva-me já para a segunda parte do nosso tema. Porque é que entidades de cúpula, além da falta de vergonha, uma desvergonha total, quando eles próprios trabalhavam, conheciam os meandros, os meios em que se moviam,
eram pessoas de altos cargos a nível da Polícia Judiciária no combate à droga, eram os próprios informadores. Portanto, porquê? Porque se calhar sabiam, se calhar não, sabiam muito bem. Se levavam 2.000 euros, a ambição é desmedida. Se levavam 2.000 euros ao fim ou 1.500 ao fim do mês para casa, não era suficiente porque sabiam que, pois, mais, ok. Mas estamos a falar do inspetor-chefe e do coordenador de investigação. Estamos a falar então de... Estamos a falar de topos de carreira. E depois... Estamos a falar de qualquer coisa como 3.000, 2.900, mais os subsídios de risco, disto, aquilo e outro. Estamos a falar de pessoas de cargos de chefia. No Estado. Isso é o chiquespetismo português no seu melhor. Sim. Claro. A malta ganha bem, mas a malta pode desarrascar aqui uns que e ganha melhor. Eu soube de uma dessas que tinham sido uma apreensão de 1.300 quilos, salvo erro, de cocaína, 1.350 ou qualquer coisa. E depois o que entrou, toda a gente soube que foram apreendidos 1.300, mas depois o que foi registrado foram 829, uma coisa assim. Aquilo que falta, quase meia tonelada. Foi para o mercado paralelo. A nível do mercado, eu não faço a mínima ideia do dinheiro que isso representa. Milhões de euros. E eles metidos nisso. E apareceram tantas vezes na chegaram televisão. Uma figura de topo, um coordenador do combate à droga, preocupado porque um indivíduo foi baleado e foi hospitalizado, e a preocupação daquele indivíduo era ir rapidamente ir ao hospital, e aí começou, eu li esta história, Sim. aí começaram também a perceber por esses pequenos, grandes indícios que aquele homem estava efetivamente feito com aquele grupo. Isto é lamentável, afinal, como dizia outro, quem vigia os vigilantes. Nós pensamos que temos uma classe dirigente, pessoas que estão a zelar pelo bem comum, e são eles próprios que fazem falcatruas destas. Pois como é que a pessoa... A este nível, que é uma das coisas que tudo aquilo que mexa com redes de tráfico de drogas são situações gravíssimas. Já com dinheiro já é aquilo que é, então quando chega a este nível do tráfico puro e duro, da entrada de quando se trabalha a este nível com cargas, como o Miguel dizia há pouco, brutais, e depois vamos lá esconder aqui um bocadinho que este fica para nós aqui no nosso saquinho azul. Isto é de uma gravidade absoluta. É uma gravidade, e além de que, obviamente, têm que ser fortemente castigados. Claro. Porque têm que ser fortemente castigados e de forma exemplar. E não há que ter medo de fazer isso. Esse é o outro grande problema também. O que é que poderemos fazer? O que é que se poderia fazer para... Não digo resolver o problema, porque acho que é um problema que não se resolve nunca, mas... Eu acho que o facto de ser ventilado e ser conhecido da opinião pública Agora durante alguns tempos podem inibi-los, não? É muito importante que estes assuntos venham à ribalta. Quem é corrompido tenha medo também de o fazer. Claro. Porque quem tem... Já existe uma atenção da opinião pública em relação a determinados assuntos. E vai servir, pode ser que com o tempo sirva para alterar a moldura penal, para ir dando maior relevo. Portanto, pensava-se que este era o tipo de criminalidade que só acontecia nos países da América Latina, só acontecia nas... Não. A partir do momento que significa que nós também somos terreno propício pela mentalidade portuguesa, por este facilitismo, por este chico-espertismo, também a própria justiça vai estar naturalmente mais atenta, e a própria moldura penal... Chico-espertismo sempre houve. E sempre há de haver. Sempre há de haver. Eu acho que é o facilitismo. O problema é o facilitismo cá. E é o deixar andar, é o fechar os olhos, é também a estrutura penal também não condicionar essa gente. Falamos aqui já várias vezes da estrutura penal hoje em relação a estes assuntos, mas quem é que constitui a estrutura penal? Onde é que ela é desenvolvida? Os senhores advogados da Assembleia da República. Sim, e porquê é que isso também não é alterável? Se calhar também não há interesse que o seja, não é? Então, não podemos dizer... Porque é que as listas dos partidos só metem aquelas pessoas? Claro. Porque é que não metem Não aqueles que lutam não podemos dizer que estamos todos desatentos a determinadas zonas claro. cinzentas da sociedade portuguesa. Sim. Se calhar nós, que não estamos ligados diretamente ao assunto, estamos um bocadinho aliados dessa questão. Mas quem o legisla tem a noção daquilo que acontece. E certamente, sem querer estar aqui a levantar falsos testemunhos, mas até haverá alguns favorecimentos de alguma coisa. O que os leva depois, por este compadrio político que já temos aqui discutido inúmeras vezes, a consentir e a fazerem-se esquecidos em relação a determinadas temáticas. E por isso depois falta a estrutura penal que vocês falam. Não, as molduras penais, a estrutura penal, os códigos que existem, Código Penal, Código Civil e por aí fora,
tudo isso é feito por pessoas de escritório e não por pessoas de terreno. As pessoas devem-se aperceber primeiro o que passa no terreno, como é que se faz no terreno, para se poder alterar A, B ou C. Porque tudo passa por aí, por ter um conhecimento total da coisa e não pegar num miúdo que sem experiência alguma saia de uma universidade, senta-te aqui, foi o teu padrinho que disse para sentares aqui, e vais fazer aqui agora uma lei para isto, para cultivar melões. E então o miúdo põe-se ali, pima, sem perguntar sequer a um agricultor se podem cultivar melões em fevereiro ou se tem que ser em março ou abril. Estás a perceber? É toda essa estrutura que está mal feita. Chegamos ao ponto do atual ministro de Brandão Rodrigues Salveiro da Educação ter criado medidas para o ensino pré-escolar e agora chega-se à conclusão que é execuível porque não há salas que possam compartilhar. Portanto, primeiro tratou-se da casa, literalmente, começou-se a casa por terra. Mas é sempre. É sempre. Tem que haver as bases em tudo. Tem que haver. Eu lembro-me de várias vezes em ter participado, antes de haver mudanças de lei, nomeadamente quando estava em Vila Fernanda, a mudança da lei tutelar educativa, em que foi pedido a quem funcionava, a quem trabalhava no terreno, um regulamento interno da unidade onde trabalhava, para ir por aí acima e tentar fazer daquilo o regulamento geral dos centros educativos. A ideia pareceu-me espetacular e boa. Pá. Eu, na altura, assim, não acredito que isto esteja a acontecer, nem acredito que a coisa funcione assim. Entretanto, quando sai o regulamento geral, muitas das coisas que tínhamos falado estavam lá, consagradas. Isto é bom sinal. Mas pronto, funcionou. Os centros educativos no país havia 5, 6 ou 7, ou acho que há 5 hoje em dia. Ou 6. Estás a ver? A coisa foi bem feita, foi pedida a opinião a quem realmente... Do particular para o geral. Exatamente. O grande problema muitas vezes quando começa do geral e depois... Pronto, então vem descambando por aí abaixo e depois, quer dizer, tu hoje em dia já nem sabes ler um decreto-lei, vais ao Diário da República, aquilo é só parágrafos com reticências no meio, mas afinal a lei lê-se como é que aplica isto, onde é que está o artigo aquele que refere a minha situação, e vês-te aflito, porque quando um país nem a própria linguagem quando um país que tem, neste momento, devia ter pelo menos a maturidade cívica suficiente, mais de 40 anos ou 4 décadas de democracia, não se conseguem os partidos com base representativa sentar à mesma mesa para alterar cirurgicamente aquilo que na Constituição já está desadequado ao século XXI, vamos por aí. E se não se consegue alterar a lei base de uma nação, que é a sua Constituição, como é que se conseguem depois alterar determinados procedimentos que estão arraigados e enraizados? Muitas vezes não se alteram pelo jogo de interesse. Pelo status quo ou pelo comodismo, seja aquilo que for pelo interesse. E já vou mais pelo jogo de interesse do que pelo comodismo. Ou seja, mas voltando ao que estamos a fugir, voltando ao assunto, falámos do exercício das drogas na PJ de 250 funcionários em investigação e no das finanças, numa secção de finanças, também uns 150 funcionários de volta daquilo. Se eles começam a apontar canhões para o outro lado, muito mais vão encontrar. Mas claro. Não é? Agora, ainda hoje surgem nas notícias dos funcionários da Câmara Municipal de Olhão que estavam ligadas ao... Eram do Olhão, Eram do Olhão, já quando Boa Vista. E que eram os fiscais das obras. Depois então forçamentos isto e luvas. Esse nível então. Se for mexido, acredito que... Olha, esburaquem aí, não precisam de nos subir impostos nenhum. Sim. Olha. Esburaquem, vão aí. Ataquem aí nesse sentido. Na pequena. Pá. Estamos a falar da pequena corrupção, pequeno ilícito, mas que tudo somado e multiplicado por 350 prejudica o país. É que nós não temos excesso de funcionários públicos. Eles estão mal distribuídos. Se fossem distribuir realmente, ir buscar as pessoas, pode haver realmente pessoas que até queriam trabalhar, mas estão encostadas a um canto e têm que lhe pagar, encostado ao canto ou não. Vamos buscá-los, olha, vamos tratar disto, vais ler estes papéis, vais ver o que é que diz, se este gajo estudas durante um ano. Insistir na corrupção, insistir nessa falha, procurar, ir a buscar esses dinheiros. Porque esses dinheiros é que fazem falta para a economia. Não temos que andar assim. Porque a questão depois acaba sempre no mesmo ponto. Identifica-se o problema, lamentamos o problema, choramos o problema, mas esse dinheiro não é recuperado esse dinheiro. E a coisa fica na mesma. Pode-se estancar aqui um processo dito incorreto, mas não há aqui a recuperação daquilo que foi usado. Isso é que é mau.
E mesmo que fechem a empresa prevaricadora, quem sofre é sempre o mesmo, são os empregados que vão para a rua. Sim. Porque o patrão se calhar já está no outro lado do Atlântico, não vou dizer o nome, salvaguardado, estás a perceber ou não? É assim. É a velha frase, quando o mar bate na rocha, quer se deixar o chinelo, obviamente quer ser a rocha, que é o que tem menos defesa. Bem, então, resumindo, podemos dizer que em relação a estas duas situações, portanto a parte das finanças e a parte das drogas na PJ, os castigos devem ser severos. Sirvam como exemplo para o futuro, para a memória futura. Mas de forma clara e sem receio de os aplicar. Sem receio de os aplicar. Que idade tem esse inspetor-geral, o coordenador, que até já estava aposentado? Então, já estava aposentado, pelo menos 30 anos de carreira devia ter. Mas Já são 70, 60, 60 e tal. Já não vai para a prisão. 60 e tal. Vai. Tu não vai. Vai. Deveria ir. Vai. Deveria ir. Vai, Se tivesse 90. Vai e está. É pá, deveria ir. Está lá. Exatamente. Por uma questão de exemplo. Sim, Ou seja, de tentar que futuramente não aconteça. Cá estamos. É que isso vai acontecer de certeza absoluta. Pelo menos que haja receio, não é? Que haja receio já, diz assim, para lá, e aquele gajo que era o fulano de tal, que era o chefão, não sei das quantas, se aquilo foi apanhado, pá, ainda tenho o mesmo nível dele, pá, se calhar. Mas isso é importante, ser o chefe, ser o inspetor-chefe, ser o coordenador, é importante. Vamos lá ver, não estou a dizer que é bom que limpem esta gente toda, não. É bom que não olhem só para o pequeno prevaricador, mas que olhem também para cima, porque as cúpulas também. Claro. E até porque é cumpridor da lei, que é um funcionário exemplar, é o primeiro a dizer que não quer essas ervas daninhas lá. Com certeza. Portanto, são perfeitamente de acordo. Claro. Não pode ser tomada a árvore pela floresta, portanto é bom que se separe o trigo do joio, quem prevarica, quem é mau, colega, mau chefe, mau funcionário, quem prejudica seja posto literalmente de lado. Mais alguma coisa, companheiros? Fechamos desta forma o tema nacional, um tema delicado e que obviamente irá ter desenvolvimentos no futuro. Obviamente cá estaremos atentos para, se entendermos que assim deve ser feito, iremos novamente abordar este tema em futuras edições das Conversas de Barbearia. Cá está mais uma vez o apelo para que comentem e nos digam o que é que vocês pensam em relação aos temas que abordamos nas Conversas de Barbearia. Fechamos aqui o tema nacional. Amanhã voltaremos com o tema internacional, também interessante.